fazer uma terapia isolada não vai mudar a sua vida. Se você realmente quer uma transformação em curto prazo para a tua vida, você precisa aplicar autoconhecimento real e autocuidado verdadeiros. E esse vídeo é para falar para você sobre isso. Se você se interessou, fica aqui que a gente vai falar sobre isso. Mas antes, quero relembrar quem estou. Giane, professora de autoconhecimento, de metafísica, professora de espiritualidade ecumênica, alguém que acredita que nós não somos só esse corpo físico, nós somos sim uma consciência espiritual regendo essa vida na matéria. E eu quero falar com vocês, começando com uma grande metáfora hoje sobre as zebras. De longe, quando você vê um grupo de zebras correndo juntas, não parece um borrão? Tudo tá meio confuso, meio caótico, meio sem sentido, né? É assim que eu observo muitas mulheres no autoconhecimento. Um mar de terapias, um mar de livros, um mar de cursos, indo aonde a manada está falando que tem que ir, mas sem nenhuma clareza de qual é o caminho certo. Mas existe um detalhe que muda tudo. Você sabia que de perto cada zebra tem um padrão único? Igual nós temos nossa impressão digital? Nenhuma listra da zebra é igual à outra. Todas as zebras têm uma singularidade, um jeito único de ser quem elas são. E o mesmo que acontece com elas, acontece com você. Não te falta esforço, não te falta disciplina. O que te falta é ter um mapa que faz você entender qual é o teu padrão singular. Como que você integra corpo, mente, emoções e espírito num só caminho. E hoje eu vou te mostrar como que você sai dessa confusão aí e vou te ajudar a encontrar esse mapa. Gente, quanto mais vocês ficam buscando um monte de terapias, um monte de opções, um monte de cursos soltos, mais confusão vocês fazem. De repente você começa uma acupuntura aqui, uma astrologia ali, vai lá fazer um mapa astral, aí começa, sei lá, um yoga às 6 da manhã, começa uma dieta nova de jejum intermitente e começa um monte de coisa, não termina nada. Faz tudo pela metade. Ou faz um atendimento avulso e acha que isso sozinho vai transformar a sua vida. Gente, cada terapeuta tem uma especialidade. Ele vai trabalhar ali o teu corpo físico, ele vai trabalhar o outro, vai trabalhar a tua mente, o outro vai trabalhar as tuas emoções, o outro vai trabalhar a parte espiritual. Mas se você não tem clareza do que você quer de transformação, de onde você tá e aonde você quer chegar, e qual é o caminho para chegar até ali, você ficar fazendo um mar de terapias aí não vai resolver, tá? É igual você olhar essa manada de zebras ali correndo juntas, né? Que parece todo mundo igual, mas você não consegue distinguir o desenho de cada um, porque você não tá olhando a singularidade delas, tá? Mas não é uma falha sua, não é tua culpa isso acontecer. Tem gente que fala, ah, será que eu sou muito indisciplinada? Será que onde eu tô falhando? O que eu tô errando? Que eu tô correndo aqui e nada muda, tá? O problema é esse modelo mesmo, que é um modelo fragmentado. O terapeuta que cuida do corpo, ele cuida só do corpo. O cara que cuida da parte espiritual, ele vai fazer um atendimento só espiritual. Não é que eles não sejam bons terapeutas. É o que eles estão fazendo é olhar apenas para aquilo que eles entregam, mas sem olhar você como um todo, né? Então, é como você correr junto aí com todas essas zebras sem reconhecer as suas próprias listas, você perde o ritmo, você não consegue acompanhar elas. Por quê? Porque você está fazendo coisas que servem para outras funções, muitas vezes, em vez de fazer aquilo que você precisa, tá? A gente precisa aqui ter um pouco mais de clareza, a gente precisa ter organização. O autoconhecimento real é você começar a entender quem eu sou, como eu estou, o que eu quero ter, o que eu preciso fazer para ter o que eu quero ter e como eu devo ser para ser o que eu quero, para ter o que eu quero ter e fazer o que eu quero fazer. E entendendo
um pouco do o que você quer fazer e o porquê você quer fazer o que você quer fazer, tendo essa meta, tendo esse objetivo bem alicerçado, não baseado nas máscaras, não baseado no que os outros querem que você faça, mas sim alinhado com a tua essência. Quando você identifica quem você tem que ser, de autenticidade mesmo, quem você realmente é, qual é a transformação que você busca? Você precisa começar a se auto-observar e a montar um plano de ação com autocuidado. O que é autocuidado? Real, verdadeiro. Não é fazer um skincare, não é cuidar da aparência física. A aparência externa é um autocuidado. Eu tô falando da tua aparência interna também. Eu tô falando de você cuidar das 4 áreas da tua vida. Autocuidado do meu corpo físico vai para a parte externa, mas vai para a parte interna também. Como que tá minha energia, minha disposição, minha vitalidade? É você cuidar da parte mental, como estão meus pensamentos? E observar também o que está em piloto automático, o que eu estou fazendo de forma automática que está vindo de padrão da minha família, de coisas hereditárias, que não são coisas que eu gostaria de estar fazendo, mas eu estou fazendo por uma programação subconsciente. É olhar para o seu emocional e perceber, poxa vida, parece que eu sinto uma angústia guardada aqui que nunca sai. Tem um negócio desconfortável aqui. É aprender a ter ferramentas de regulação emocional. O espiritual, né? Como que tá a tua conexão com Deus? Como que é a sua prática das suas rotinas sagradas no seu dia a dia? Quando você tem autocuidado nessas 4 áreas, você está realmente exercendo um amor próprio, você realmente está cuidando de si mesmo, honrando a vida que Deus te deu. E aí sim você tem esse lugar de poder olhar para si, esse lugar de se compreender e esse lugar de saber para onde você vai. E aí vem a clareza. Aí vem a clareza e a organização de, opa, peraí, né? O que eu tenho que fazer em nível físico, mental, emocional e espiritual para atingir tal transformação, para eu chegar naquele determinado objetivo que eu quero, tá? Então imagina que cada faixinha, cada listrinha aí da zebra representa uma dessas áreas: física, mental, emocional, espiritual. Né? Se elas estivessem sozinhas, não estariam formando esse padrão único, que é impossível de ser confundido, que cada zebra tem, de cada uma ser a singularidade que ela é. Então você não precisa seguir fazer todas as terapias do mundo. Você precisa sim descobrir quais terapias revelam o seu desenho único, quais elas vão atingir os objetivos que você quer atingir. E como que você faz então? Bom, primeiro entendendo o que você quer ser, o que você quer atingir, qual a transformação que você quer atingir, fazendo esse mapa interno de si de autoconhecimento real, do que você quer ter, o que você quer fazer, o que você quer ser, você precisa entender então um pouco mais do seu perfil, do seu padrão, não da sua personalidade, persona, máscara, aquilo que foi adquirido através das adaptações sociais, mas a tua essência, a tua autenticidade, aquilo que você realmente gosta. E a partir daquilo que você realmente gosta, do que realmente te nutre, do que realmente te faz bem, você precisa montar um plano dentro da tua rotina, que te encaixe no tempo que você tem, disponível do tempo que você tiver, que abranja todas essas áreas. Então, por exemplo, sei lá, da parte espiritual, que é a mais importante para nós mulheres, tá? Propósito, conexão, rotinas sagradas, conversar com Deus, oração, meditação, o que quer que você precise para cultivar o estado de presença do aqui e agora. A parte emocional, né? Pode ser desde um EFT que vai regular sua ansiedade, vai mexer com crenças também, desde uma massagem bioenergética, desde um deixar ir do Dr. David Hawkins, que é sobre você olhar as emoções, permitir que elas existam.
o que quer que sejam de práticas, que às vezes é de 5 minutinhos que você coloca na tua rotina, mas só de você deixar que saia essas emoções represadas, você já consegue ter uma outra vitalidade, você já consegue ficar com uma regulação e um equilíbrio emocional muito maiores. É a parte mental mesmo. Ai, como que eu posso ter clareza e ter foco e ter uma mente calma, não ficar tão agitada? Então, existem práticas de mindfulness, existem práticas de respiração que acalmam a tua mente. Existe o journaling, que é a escrita terapêutica. Você escrever os seus pensamentos para você perceber o que você está pensando e conseguir organizar melhor eles e entender quais os padrões que você tem, o que, que você precisa mudar. Um próprio PNL ou até o Theta Healing para reprogramar as crenças subconscientes que você identifica, né? Que sai do piloto, que são aquelas que estão fazendo um piloto automático ou estão te travando. A parte física não é só sobre a aparência externa, o autocuidado, é sobre a tua vitalidade, é sobre a tua energia interior. Então, você pode fazer uma acupuntura para ajudar a regular a sua energia vital, você pode fazer uma Ayurveda para verificar qual é a alimentação mais adequada para o teu dosha. Você pode fazer um pilates para fortalecer o teu corpo. Então, entende que tem muitas práticas. Eu mapeei rapidamente aqui mais de 280. Físico, mental, emocional e espiritual. Tanto práticas como teorias que podem ajudar você a chegar onde quer que você quer chegar, a trazer a transformação que você deseja. Então, é preciso entender um pouquinho o que você quer fazer para te ajustar e te direcionar em qual é a terapia certa, qual é a prática certa que você vai colocar na tua vida. Lembrando que o que mais importa é a tua conexão com Deus. É você entender que existe algo maior regendo a tua vida. E que quando você consegue render a tua vida e permitir que Deus haja, todas essas peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar, né? Mas é importante você entender que, assim como todas as zebras têm padrões diferentes, todas as pessoas têm padrões diferentes. E se você fica indo na manada, fazendo qualquer coisa que as outras pessoas estão dizendo que funcionaram para elas, muitas vezes isso não funciona para você e você fica frustrada. Mas não é por sua culpa, é porque você não está olhando para aquilo que você quer, para aquilo que você precisa, com uma clareza do quem eu sou e qual é o plano de ação, o que eu tenho que fazer para conseguir adaptar isso na minha rotina, inclusive, tá? Você não precisa inventar nada novo. Você precisa parar e observar quem você é. E a partir disso, você monta o mapa de você mesmo. Giane, como eu faço isso na prática? Vou dar um exemplo para fechar com chave de ouro. Escolha qual transformação você quer na sua vida. De repente, você é uma pessoa sobrecarregada que quer rede de apoio. De repente, você é alguém que quer emagrecer. De repente, você é alguém que está com burnout e está estressado, quer ter qualidade de vida, quer ter mais bem-estar, mais tranquilidade. Escolha. Qual é a. Ai, Giane, é muita coisa, eu quero transformar tudo. Calma. Eu sei, dá um desespero. Mas a gente começa pela que está mais forte, para aquela que está te trazendo mais desconforto, aquilo que está te trazendo o estresse mesmo. Olha para aquilo que você realmente quer mudar, senta quietinha e observa. Tá, isso é o que eu não quero mais ter. Faz uma lista, eu não quero mais ter isso. Ok. Agora, o que eu quero ter? A partir do que você conquistou e conseguiu ter clareza do que você quer ter, você escreve o que você tem, você imagina uma pessoa que já tem isso. E aí você começa a colocar. O que essa pessoa faz? Como são o que ela quer sentir, ou o que ela sente quando ela está fazendo o que ela está fazendo? E como são os comportamentos e ações dessa pessoa? Ok. Então você conseguiu entender o que você faz e quem você tem que ser para conseguir conquistar isso que você quer ter. E aí você começa a ter essa clareza mental daquilo que você quer.
Porque quanto mais você foca no que você não quer e você reclama, mais você cria disso. Então, volta lá e permanece sempre visualizando aquilo que você quer, o seu estado ideal. Beleza, mas não adianta, gente, só ficar visualizando, imaginando, fazendo gratidão por aquilo que você quer ser. Você precisa pôr a mão na massa. Você precisa ter ações concretas no seu dia a dia, de rotina, que vão ser alinhadas com essa vibração que você deseja, para você conquistar o que você quer conquistar. Então, tá. O que eu tenho que fazer de ações em nível físico para cuidar do meu corpo físico, aparência externa, mas a questão interna também, da minha energia, alimentação, exercício físico. O que eu preciso fazer em nível mental para eu pensar o que essa pessoa pensa? Quais são os tipos de pensamentos que eu preciso passar a ter? Né? E aí existem uma lista de práticas que podem te ajudar com isso. O que eu preciso sentir? Quais são as emoções que eu preciso ter para eu ser essa pessoa? E quais são as práticas espirituais? Qual é a minha relação com Deus sendo essa pessoa com essa vida já transformada? Quando você consegue ter clareza de tudo isso, aí depois é buscar as terapias, se for o caso, se for necessário, porque tem gente que só tendo essa clareza do que você quer sentir e observando o que você deseja e focando ali e trazendo mantras de mudança de pensamento e tudo mais, só tendo essa clareza, tem gente que já transforma a vida. Mas se você sentir que não, peraí, para eu conseguir ser essa pessoa, eu sinto que tem um negócio que eu preciso mudar aqui, eu não consigo sentir que eu tenho permissão para isso, parece que eu me sinto presa, que eu tenho um pacto com alguma coisa, ou eu tenho uma dependência emocional ainda de alguém da minha família, tudo bem. Aí a gente tem um monte de terapias que podem te ajudar a tirar essa pedrinha desse caminho que você vai trilhar. A terapia entra aí, ela entra tirando uma pedra que está nesse caminho que você quer, da onde você está agora para onde você quer se transformar, daquilo que você quer ser. E existe milhares de terapias diferentes, milhares de práticas de teorias diferentes sobre como a gente tira essa pedra. A gente tem que ver qual vai funcionar e qual funciona para você. Às vezes você já fez alguma que funcionou muito bem, volta nela, tá? E aí sim, essa transformação é real. Quando você coloca na sua rotina as práticas alinhadas com essa modelagem daquilo que você quer se transformar. Ok? Espero que tenha feito sentido para você. Se você estiver muito cansado e sobrecarregado e não quiser fazer esse mapa sozinho, eu tenho o protocolo Protagonista de Si, que é um programa justamente para isso, em que eu te passo um questionário, eu que vou sentar a bunda na cadeira e fazer qual é o teu mapa, ter uma reunião presencial com você, ao vivo, online, claro, em que eu vou debater com você as questões que eu entendi sobre como você é, e a gente chegar num denominador comum, tanto de quem você é, do que você almeja, daquilo, da transformação que você quer ser, muito trazendo aí as listrinhas da zebra para poder fazer você conseguir entender um pouquinho mais sobre si mesma, trazendo esse autoconhecimento e o plano de ação. Quais as terapias, quais as modalidades, quais as práticas, que livros eu tenho que ler, que vídeos eu tenho que assistir, eu tenho que estudar, não tenho que estudar? O que você tem que fazer de prática para conseguir fazer com que isso seja real? E juntos, claro, eu vou te ajudar a implementar esse plano, fazendo ajustes durante 30 dias, de repente se ficou com pouca coisa ou com muita coisa, fazendo os ajustes necessários até que você consiga andar sozinha com as suas próprias pernas para criar a realidade que você deseja. Ok? Se você gostou e quer saber mais sobre o protagonista de si, aqui na descrição do vídeo tem um link que você acessa, que tem lá todas as informações. Até dia 19 de outubro, eu estou com as vagas abertas para a primeira turma. Somente 5 mulheres que eu vou selecionar para essa primeira turma, ok? Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.